estamos aqui para discutir mais um tema importante. Nós vamos falar sobre a pandemia, mas a pandemia por um outro olhar, uma outra perspectiva. Lembrando a você que o Sistema Sagres de Comunicação, ele apoia a Agenda 2030 da ONU e por isso o programa de hoje é dedicado ao ODS 16. O ODS 16 destaca paz, justiça e instituições eficazes. E é sobre este tema que nós vamos falar a partir de agora no Sagres em Tom Maior com o biólogo, doutor em ciências e coordenador do curso superior de tecnologia em gestão ambiental do Centro Universitário Internacional Uninter. Seja bem-vindo, professor Rodrigo Sagres. Muito bom tê-lo aqui. Olá a todos os espectadores da TV Sagres. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse assunto. E antes de passarmos para a pauta principal, queria parabenizar a TV Sagres por essa conquista de apoiar os ODS da ONU. A gente sabe o quão importante é isso. Logicamente que vivenciamos uma época sem precedentes na nossa história moderna. E claro que esses ODS eles vão se atrasar um pouquinho, né? Mas é importante que esse apoio venha de todas as esferas da sociedade civil organizada, para que a gente possa alcançar ao máximo, o mais rápido possível, todos esses 17 objetivos. Parabéns à TV Sagres. Muito obrigado, professor. E é importante porque, às vezes, a gente, nas últimas semanas, nós temos apresentado aqui no nosso programa sempre a seguinte questão: como posso ser solução nessa pandemia? Eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não sou enfermeiro, eu não posso ir para a linha de frente. Como eu posso ser útil? E a gente tem buscado e encontrado tantas ideias bacanas e nessa questão da Agenda 2030 faz parte do nosso... nós assumimos como uma responsabilidade nossa apoiar o desenvolvimento desses 17 itens para que a gente possa encontrar um novo normal, respeitar o planeta, respeitar o próximo e que a gente conheça e entenda, respeite um pouco mais o planeta, já que o senhor, como biólogo, você sabe que a gente já está esfolando demais o nosso planeta com o consumo, né? Com certeza, Vinícius. Bom, eu acho que o planeta... Eu sempre compreendi na minha vida que nós temos que ficar atento aos sinais, né? O universo como um todo, isso não é de cosmologia ou algo do tipo, mas o universo ele sempre nos manda sinais e a gente precisa ficar atento a esses sinais, né? A pandemia é um sinal muito interessante de tudo isso que a gente está vivendo, né? O universo ele vem nos dando muitos sinais de que nós precisamos realmente mudar drasticamente a nossa forma de viver. E você tocou muito bem nesse assunto agora, quando você menciona a questão do consumo e entre outros aspectos. A ONU já vem trabalhando nisso há algum tempo, estabelece aí os 17 objetivos, né, até 2030. E é importante que nós, enquanto indivíduos, né, a rádio, a TV Sagres, enquanto instituição, mas nós, enquanto indivíduos, nós precisamos readotar, realinhar e repensar o nosso modo de vida. Da forma como está, a gente não pode mais viver. E o Covid ele veio simplesmente para mostrar, apresentar ao mundo de uma maneira mais franca e direta essas nossas mazelas, né? A pobreza, a exclusão, a violência de gênero, como nós vivenciamos, na própria ONU mencionou o aumento na violência feminina em função dos processos de quarentena. Enfim, se a gente pegar os 17 ODS, cada um dos 17 objetivos estão relacionados com o Covid. Então, é importante que nós, enquanto indivíduos, nós fiquemos atentos a isso para que a gente possa mudar. A gente precisa mudar. Quando as pessoas falam assim, eu espero que a vida volte ao normal, né, o mais rápido possível, eu digo sempre que eu não espero que a vida volte ao normal, porque o normal como era já não cabe mais no mundo que a gente vive hoje. Boa, importante reflexão mesmo. Essa é a reflexão que nós temos feito diariamente aqui no nosso programa. Antes da gente entrar no ar,
professor Rodrigo, nós estávamos conversando, e você comentou sobre o vídeo que nós exibimos agora há pouco, né, dos jogadores do Atlético Goianiense furando a determinação das autoridades de saúde. Aí você começou a comentar, você recebeu esse vídeo? Não recebi o vídeo, mas eu recebi uma espécie de um meme que foi interessante, porque essa é uma discussão que tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro em relação à volta do futebol. Mas no Brasil, eu acho que isso tem vindo com mais força, né? No Rio de Janeiro, alguns clubes, principalmente o Vasco e o Vasco e o Flamengo, se reuniram com outros dirigentes de futebol para voltar ao Campeonato Carioca. E nós recebemos um meme que foi assim: o mundo parou as Olimpíadas e o Flamengo quer voltar ao Campeonato Carioca. Então, assim, eu acho que a gente precisa compreender e não sermos egoístas, né, Vinícius? E egoísmo não no sentido pessoal, mas num sentido maior. A gente precisa compreender que a volta desse tipo de atividade é extremamente supérfluo nesse momento. Nós sabemos, obviamente, que os clubes de futebol eles têm suas folhas de pagamento para honrar os seus custos, os seus funcionários, né? Que não são só jogadores de futebol, a gente sabe disso. Existe uma equipe enorme que vai desde o funcionário da limpeza, o roupeiro, até o jogador de futebol mais bem pago. É uma equipe muito grande. Mas a gente precisa entender também que eles estão dentro de um contexto maior, né? Que é esse contexto da pandemia. E que a gente não pode pensar que voltar ao futebol, voltar os jogos, isso vai melhorar alguma coisa. O que a gente tem que pensar hoje, Vinícius, e todo o pessoal que está assistindo a gente, é assim, é um exercício muito simples. A volta desse serviço, qualquer serviço que seja, futebol, academia, shopping, enfim, a volta disso, que benefício direto isso traz à sociedade? Claro, muitos vão falar um benefício econômico. A gente sabe que existe um processo de decaimento da economia fortíssimo, mas isso não é só no Brasil, Vinícius, isso é no mundo inteiro. E isso faz, como eu disse lá no começo da nossa conversa, com que a gente repense, inclusive, a nossa forma de lidar com a economia. Que tipo de economia é essa que 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses parado, acaba o mundo? A gente não pode mais continuar vivendo dessa forma, né? É uma economia muito frágil, extremamente frágil, que prejudica principalmente os mais pobres. Eu digo que os mais ricos, os donos de empresas, os grandes empresários, os dirigentes de futebol não vão ficar pobres, mas talvez o roupeiro, talvez, né, o funcionário da limpeza, esses sim vão ficar sem emprego e empobrecidos. Então mostra mais uma vez as mazelas expostas pela Covid-19. É importante sempre a gente fazer essa reflexão, porque, como eu disse, são os sinais. A gente precisa interpretar os sinais para poder fazer uma discussão mais profunda. E nesses sinais, você falou de meme, nós estamos falando de informação, de compartilhar. E aí eu recebi na minha caixa de e-mail uma sugestão de artigo que falava sobre infopandemia, a pandemia da desinformação. O que o professor quis com esse tema, que até provoco a reflexão para a gente discutir, o que o senhor quer discutir levantando esse tema, hein, professor? Pois é, Vinícius, quando eu resolvi escrever esse artigo chamado Infodemia, né? Infodemia, a pandemia da desinformação, foi justamente para discutir essas informações que chegam até nós. Eu falei do meme, e o meme é uma das formas de nós informarmos, uma das maneiras de nós informarmos, nós, quando eu digo todos que estão com acesso à internet, informarmos as pessoas que nós conhecemos. Seja por meio de meme, seja por meio de um vídeo, seja por meio de uma reportagem, nós podemos informar, mas também nós podemos desinformar. Quando nós falamos em infodemia, isso é algo muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar. Nós vivenciamos há algum tempo atrás as eleições norte-americanas, né, onde foi eleito o atual presidente Donald Trump, e acusa-se
existe uma série de acusações, inclusive investigadas pelo FBI, pela CIA, sobre o uso de fake news para a eleição presidencial. E existe também uma outra discussão, que eu acho que não vale entrar em muitos detalhes aqui, sobre a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro, utilizando-se dessas ferramentas de fake news. Então, veja só, que uma fake news ela pode ter uma dimensão muito pequena, como pode ter uma dimensão extremamente grande, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Um exemplo clássico que nós estamos vivenciando hoje sobre as fake news é em relação ao uso da cloroquina. Usa cloroquina, não usa cloroquina, faz bem, faz mal, quem tem que usar, quanto que tem que usar, quem vai prescrever, tem que mudar, enfim. A gente recebe esse boom de informações e dentro dessa enxurrada de informações que nós recebemos diariamente, seja em nosso e-mail, que foi o seu caso, seja no WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, nós recebemos essa série de informações e muitas delas, algumas delas, são verdadeiras, outras são falsas, e aí fica sempre aquela pergunta: como eu vou determinar ou como eu vou distinguir se uma informação é verdadeira ou falsa? E aí você vai me dizer, como muitas pessoas dizem, como eu digo para todo mundo também, você precisa saber filtrar, você precisa fazer uma pesquisa. Mas essa pesquisa, muitas vezes, ela é demorada. Ela não é uma pesquisa muito simples. E aí, às vezes, fica muito mais fácil repassar uma informação para um colega, para um grupo de WhatsApp, fomentando uma discussão, né, criando elementos para um debate, do que propriamente, antes de mandar, eu ir lá pesquisar, eu ir ler sobre o assunto. Muitas vezes é um artigo científico em inglês, de difícil leitura, de demorada leitura, e hoje nós sabemos que o tempo ele é muito rápido, né? Ele é muito sutil. Nós temos aí fração de segundos, alguns minutos, e a gente não quer perder 10, 20, 30 minutos lendo um artigo científico em inglês. Então a gente trata de repassar porque nós confiamos na fonte, né? E aí você vai me corrigir se eu estiver errado, a nossa colega repórter que falou de como ela obteve a informação do vídeo do jogo, né? Você pode me corrigir. Um repórter, ele nunca divulga uma informação se ele não ouvir várias fontes ou várias frentes. Não, né? E no caso da Natália, se aquilo é verdade. E no caso da Natália, professor Rodrigo, ela recebeu a informação e ela fez o melhor de todas as checagens. Ela chegou assim, eu vou lá ver. Ela saiu e foi até o lugar para constatar que houve. E quando ela estava lá, do lado de fora, porque o clube não permitia, ela ouvia barulho de jogador gritando, ela ouvia o barulho da bola, né, das pessoas chutando a bola, até que ela conseguiu a imagem. Então, assim, tanto é que no caso do clube, ele não questionou a imagem, não questionou, ele pediu desculpas, reconheceu que foi um erro e tudo. Então, assim, não foi, além das checagens de você conferir com as fontes, ela fez a melhor de todas, que é ir no local mesmo para ver. Deixa eu ver, em loco, deixa eu ver se isso é verdade. E foi isso que ela fez. E que realmente as pessoas não têm ou o tempo ou até mesmo a técnica, porque existe uma técnica para fazer isso, né? E esse é o trabalho do jornalista. Você até fez uma pergunta que me chamou a atenção. Quando que eu desinformo? Quando eu desinformo? Uma boa pergunta, Vinícius. Quando eu desinformo? Bom, eu tenho várias formas de desinformar, né? Eu desinformo quando eu emito uma opinião que não é baseada em nenhum fato, né? Então, o jornalismo trabalha com fatos, né? É a frase do jornalismo, né? Os fatos, eles não mentem, eles estão ali para serem vistos. Se você discorda em forma de opinião ou não, isso já é um outro assunto, mas o fato é aquele. Os jogadores estavam treinando fora de um período que não se podia, né? Não podia treinar, eles estavam treinando, é fato aquilo.
se você, Vinícius, ou se a nossa colega, ou se eu concordo ou discordo, se eu acho... Isso é um outro assunto. Outro ponto. Tá? Então, assim, quando você emite uma opinião contrária a um fato, isso pode ser, de alguma forma, uma desinformação. Por outro lado, quando eu dissemino uma informação que é falsa, eu também estou desinformando. Ah, professor, mas aí que vem, como é que eu vou saber se uma informação é falsa? Eu te dou o benefício da dúvida. Né? Eu digo sempre que a internet, existem 3 coisas que vão e não voltam mais. A palavra proferida, a flecha lançada e uma mensagem na internet. Por mais que você apague aquilo, uma vez que aquilo está na rede, se alguém fez um print, acabou. Aquilo você nunca mais vai ter acesso ou vai poder apagar aquela informação. Então, quando eu dissemino uma informação que eu não tenho certeza daquilo, aquilo pode ser considerado uma desinformação. Então, eu preciso ter muito cuidado, ainda mais se eu for minimamente um formador de opinião. Né? Eu sou da minha família, eu sou biólogo, talvez, se não me falha a memória, eu sou o único biólogo da minha família. Se eu emito uma opinião sobre o Covid-19, você concorda comigo que a minha opinião tem muita força dentro daquele núcleo de pessoas? Porque eu sou uma referência. Então, nós, enquanto referência, e não falo só eu enquanto biólogo, mas você, de repente, enquanto jornalista, né? Se você me der uma informação jornalística, você fala assim, olha, Rodrigo, eu verifiquei, eu sou jornalista, eu verifiquei isso, eu vou acreditar em você, porque você tem propriedade para falar daquilo. Então, também nós temos que ter muito cuidado com as opiniões que nós emitimos em relação a uma notícia. A gente precisa se certificar e precisa ler. E aí vem esse grande problema do tempo. De fato, nós não temos uma escassez de tempo, mas o nosso tempo está sendo canalizado para coisas diversas. Né? Durante um dia inteiro, nós canalizamos o nosso tempo para coisas diversas. E aí, cabe a cada um de nós sabermos determinar se vale a pena ou não ir a fundo naquela notícia, naquela informação, para saber se aquilo é verdade ou não. Uma outra forma é buscar em fontes confiáveis, e aí a gente tem milhares de fontes confiáveis na internet que estão à nossa disposição, assim como as fontes não confiáveis também. Professor, nós estamos aguardando imensamente a vacina contra o novo coronavírus. Tem vacina? A infodesinformação, a infopandemia? Olha, se tivesse uma vacina, a gente estaria bem melhor do que estamos hoje. Não tem vacina. A vacina é nós termos bom senso, nós termos discernimento. Essa é a única solução. Né? Bom senso de olhar uma notícia e pensar, avaliar. Vale a pena repassar isso? Não vale a pena? O que eu ganho repassando informações como essa? Eu vou fomentar um debate produtivo, porque isso também é importante, ou eu vou fomentar um debate negativo que vai me afastar de pessoas, enfim. Será que isso é verdade? Vou dar uma conferida antes, vou jogar no Google, é verdade ou não? Acho que são poucas ferramentas ali que a gente tem rapidamente, a gente pode se certificar daquilo. Então, essa é a única vacina que nós temos hoje. Infelizmente, não há muito o que fazer. A internet é um mundo sem fim, que tem suas regras, mas que é um mundo sem fim, e que a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que a gente vai proferir, com aquilo que a gente vai disseminar, para que a gente não traga mais pânico, mais ansiedade, mais medo dentro de todo o cenário que a gente vive. Professor, como última pergunta, em cima dessa linha da vacina, que papel é esperado dentro das suas pesquisas? Não sei se você já chegou a encontrar ou pesquisar algo nessa linha. Qual é o papel esperado da educação e da comunicação nesse processo de conscientização? Porque eu acho que essas duas instituições vão ter que assumir a responsabilidade de ensinar as pessoas a não acreditar em tudo que lê, não acreditar em tudo que recebe e criar elementos, mesmo que seja simples, de checagem, né? Como nós aprendemos um dia que
ao dirigir, nós temos que botar o cinto de segurança, nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que ensinar isso também. Qual que é o papel? Como que você vê o comportamento dessas duas instituições? Olha, Vinícius, a comunicação, ela é ferramenta fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais coesa. Então, vocês, enquanto jornalistas, têm um papel primordial, extremamente importante, de nos trazer, enquanto espectadores, o mais próximo da verdade possível. Né? A gente fica almejando sempre, quando nós abrimos um jornal, quando nós ligamos a TV ou acessamos um site de notícias, que nós recebamos a notícia verdadeira, ou a notícia mais próxima do real possível. Então, a comunicação, ela é fundamental para que a gente compreenda o cenário que a gente vive, né? Esse papel que vocês desempenham, a imprensa de uma forma geral, é muito importante, é fundamental. Por outro lado, nós temos a educação que vem em consonância, né? Que vem auxiliar todo esse processo. A educação, ao meu ver, ela tem que se preocupar muito mais do que desenvolver habilidades e competências técnicas nos seus alunos, nos seus estudantes. A educação hoje, ela começa a mudar um pouco a sua forma de trabalhar com o aluno, ao meu ver, enquanto educador que também sou. Eu acho que a educação hoje, ela precisa despertar no aluno, no estudante, um senso de coletividade. E aí, obviamente, que isso pode ser trabalhado de muitas formas, mas eu acho que falta um pouco isso, sabe, nisso. Não estou falando de todo mundo, mas eu acho que a Covid-19 ela nos mostra dois lados de uma humanidade que vive no mesmo planeta, no mesmo solo. Uma humanidade que é extremamente coletiva, extremamente altruísta, que ajuda o próximo, que está ali se doando, e aí eu poderia dar dezenas de exemplos de profissionais que fazem isso. Por outro lado, nós temos uma sociedade que vive no mesmo lugar, mas que é extremamente egoísta, que pensa no seu bem-estar, que pensa no seu lucro e que, no bem dizer da palavra, né, não está nem aí para a sociedade como um todo. E é uma sociedade que exige a volta de abertura de shopping centers, que não acredita que o uso de máscara é eficiente, que acha que o isolamento social é balela. Então, esse tipo de sociedade, ao meu ver, é uma sociedade egoísta, né? Então, a educação, nesse momento, ela, na minha opinião, mais uma vez, ela precisa se desvencilhar um pouco da parte técnica e se voltar mais para a formação do ser humano. Claro que isso é feito junto com a família, mas a educação, o processo educacional, ele tem que trazer isso. Ele tem que voltar a desenvolver o ser humano para conseguir conviver em comunidade. Afinal de contas, nós vivemos numa grande comunidade e se a gente não souber viver em comunidade, a gente realmente está fadado a ser uma espécie em extinção. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, no nosso Tom Maior, e obrigado pelos esclarecimentos e por trazer essas reflexões. A gente não está aqui querendo buscar resposta, a gente quer encher de perguntas nossos telespectadores para que a gente possa gerar um incômodo a partir de reflexões e aí a gente consegue alcançar esse cenário que você destacou agora há pouco. Perfeito, Vinícius. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe e a atenção dos telespectadores. E vamos seguir com tranquilidade, que tudo vai passar e a gente vai conseguir superar tudo isso. Um grande abraço. Esse é o professor Rodrigo Silva, ele que é biólogo, doutor em ciências e coordenador do curso superior de tecnologia em gestão ambiental da Uninter, falando sobre a infodemia, né? E mais detalhes você confere no nosso sagresonline.com.br, que a gente vai repercutir um pouco mais essa entrevista. A gente vai para uma parada e na sequência a gente volta com mais Tom Maior aqui na Sagres.